Existem várias opções aqui, formas da gente enviar uma imagem aqui para dentro do Figma. Eu vou fazer o upload da imagem agora para preencher esse quadrado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui do lado em preenchimento e aqui eu tenho por padrão o preenchimento de cor sólida, mas também poderia ser gradiente, também poderia ser padrão visual, também poderia ser uma imagem e um vídeo. No caso vai ser uma imagem, e aqui eu posso fazer o upload dessa imagem. Vou utilizar essa foto aqui da G. E vou fazer o upload dessa imagem da G nesses 3 quadrados que a gente incluiu aqui. Pronto. Eu quis colocar essa foto 3 vezes aqui para a gente brincar com essas opções aqui, ó. O Figma te dá 3 opções, 4 opções para preencher essa imagem aí dentro. Se a gente colocar, ó, ajustar, ele vai tentar, de toda forma, encaixar a imagem inteira dentro desse espaço que a gente tem. Então, nesse caso, para essa imagem ficar toda visível, ela acabou ficando com essas bordas aqui em cima e embaixo. A outra opção que a gente tem é a opção cortar. Nesse caso, a gente pode pegar a nossa imagem e trabalhar com ela de modo a escolher qual é o enquadramento que a gente vai utilizar dentro da nossa moldura. Tá? Então, você fica bem livre para fazer o corte que você quiser na sua imagem. E por último, também temos a opção bloco. Essa opção bloco ela é um pouco diferente, mas vamos lá. Vai que vocês estão trabalhando com algum tipo de padrão. E ó, o que é o bloco? Ó? O bloco ele vai repetir a imagem quantas vezes for necessário para preencher o que vocês estão trabalhando. Então, ó, aqui a gente tem o ajustar, aqui a gente tem o cortar e aqui a gente tem o bloco. Existe uma quarta opção que é a opção preenchimento, que ela garante que não tenha nenhum espaço vazio nessa forma que a gente está preenchendo com a imagem que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o preencher, aqui a gente tem o ajustar, aqui a gente tem o cortar e aqui a gente tem o bloco. Tem uma outra forma da gente incluir imagens no Figma, que é usar o próprio plugin do Unsplash. Para isso, a gente vem aqui em ações, ou Ctrl K, esse ícone aqui das ferramentas, e você coloca aqui ó, em plugins e widgets. Vamos baixar o plugin do Unsplash. Ele já aparece aqui, basta clicar, você pode salvar, e aqui ó, já aparece aquelas imagens do site, você pode simplesmente clicar e ele traz a imagem aqui para o seu layout. Muito fácil, né? Vamos falar aqui para vocês sobre 2 erros que podem acontecer quando a gente está trabalhando com imagem. Esse exemplo aqui eu trouxe para vocês para mostrar esse erro, que é o erro da falta do preenchimento completo das áreas onde as imagens deveriam estar, e esse problema da dificuldade de leitura quando a gente coloca textos em cima de imagens. Para resolver isso, a gente tem que, lógico, fazer as imagens preencherem o espaço completo, e a gente pode usar também camadas do tipo overlay, é uma camada que vai escurecer a sua imagem para que a leitura fique melhor. Se você não quiser escurecer a imagem como um todo, você também pode usar esse overlay mais sutil, por exemplo, com gradientes. Deixa eu mostrar como é que você faz isso aqui no Figma. O que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem dentro de um quadrado, tá? Então ela está aqui, ó. Beleza. No momento ela está como ajustar, e é por isso que as bordas aqui estão aparecendo.
Eu vou tirar esse ajustar e vou colocar preenchimento. Pronto. Era isso que eu queria. Para melhorar a questão da leitura, vamos adicionar uma camada de overlay. Como é que eu faço isso? A vantagem do Figma é que ele me dá essa opção aqui em preenchimento de adicionar mais de um preenchimento no mesmo retângulo. Então eu venho aqui nesse maisinho aqui, ó, e adiciono uma camada. Ele já adiciona uma camada de cor preta, ó, ele já adiciona uma camada de cor preta com uma transparência de 20%. Talvez a gente não precise de 20%, né? Mas se eu colocar aqui 45%, eu já garanto uma boa leitura do meu texto, tá? Ah, mas não gostei dessa... A obra ficou toda muito escura. Uma outra opção é, ao invés de eu trabalhar com overlay sólido por cima, seria trabalhar com overlay do tipo gradiente. Então, para a gente entender isso, ó, primeiro eu vou tirar essa transparência aqui de opacidade de 45 e vou voltar para uma opacidade de 100, para vocês conseguirem enxergar direito esse gradiente, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele todo preto, as duas pontas do gradiente vão ficar pretas, só que uma das pontas eu vou tirar a opacidade, para ela ficar transparente. Pronto. E aqui eu tenho uma outra opção, que é a de usar essas bolinhas brancas aqui, ó, para movimentar e criar ângulos no meu gradiente, tá? Isso aqui são opções que a gente pode utilizar para conseguir fazer uma edição mais fina aqui do meu gradiente. Eu posso, por exemplo, não quero que fique totalmente preto aqui embaixo, então a gente tira um pouco da opacidade dessa ponta. E vamos aqui. Ó. Tá? Então, dá para a gente editar em uma série de detalhes aqui para conseguir pôr um texto por cima de uma imagem sem perder a legibilidade. Um ponto importante para você considerar quando você estiver trabalhando com uma imagem dentro de um banner, por exemplo, é a questão do ponto focal. Então, vejam que, no caso dessa imagem, ela tem um ponto focal específico, que é o rosto dessa mulher. Então, aqui, desse jeito, ele está cortado. Então, nesse caso, é importante que a gente faça uma edição para que o rosto dela apareça, né? E aqui a gente pode usar a opção cortar para garantir que esse ponto focal esteja realmente visível. Uma dica: quando a foto que você for utilizar envolver pessoas, prefira autenticidade, expressões naturais. Fotos de banco de imagem muito encenadas, aquelas pessoas sorrindo exageradamente, podem transmitir artificialidade e reduzem a confiança no visitante. No caso do site da licenciatura, uma foto real de um aluno num ateliê, por exemplo, vai valer muito mais do que uma foto de estoque que seja perfeita. Por fim, as imagens do seu site precisam conversar entre si. Se o banner tem uma fotografia de alto contraste, preto e branco, e a galeria usa fotos coloridas, saturadas, o conjunto pode parecer inconsistente, como se fossem peças de um projeto diferente, né? Então, antes de montar as seções, define quais vão ser os critérios para o estilo das fotos que você vai trabalhar, né? Mesmo tratamento de cor, mesma proporção de enquadramento, mesmo tom emocional, e isso é parte do que faz um site parecer profissional.